Bom dia, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nesta manhã de sexta-feira e que todos tenham um dia abençoado na presença do Senhor. Graças a Ele, chegamos aí em mais um final de semana e que assim Ele possa nos conceder a todos nós um sábado e um domingo próximo também, cheio da tua presença. Quero meditar com vocês nesta manhã sobre o amor de Cristo pela humanidade. O amor de Cristo por cada um de nós. Está no Evangelho de João, no capítulo 1, a qual nos diz desta maneira: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Observamos aqui que Cristo, antes do seu nascimento, João ele deixa descrito que no princípio ele era o Verbo, e ele estava na glória com o Pai. Ele vivia na celestial mansão nos céus, aonde está o trono dele nos dias de hoje. E observamos que, veja o versos 14, a qual ele nos diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. Ele morando nas mansões celestiais, no céu aonde é o seu trono, aonde é a morada dele, mas pelo amor que ele tinha para com o ser humano, porque o ser humano foi criado à sua imagem, à sua semelhança, e jamais Deus quis perder aquilo que ele fez com tanto carinho, que é eu e você. E observamos que, veja o que as Escrituras nos diz sobre isto. Lá em Filipenses, no capítulo 2, veja, no capítulo 2, o verso 5, nos diz desta maneira: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Observa que ele, estando na posição de Deus, como Deus que ele é, mas para resgatar o homem, para trazer o homem novamente à reconciliação com Deus, precisaria de alguém
que não tivesse pecado na sua vida. Precisaria de alguém que não tivesse nenhuma culpa sobre si. E o único que tinha condições de fazer isso era o Senhor Jesus. Porque todo homem nasceram debaixo do pecado. Todo homem é falho. Todo homem é pecaminoso. E só as misericórdias de Deus para nos purificar dos nossos pecados, nossas culpas. E foi para isso que ele veio. Foi para isso que ele deixou o seu trono de glória. Foi para isso que ele deixou a glória que ele tinha com o Pai. E se fez em forma de homem e veio e habitou entre nós. E como diz o verso 14... E o verbo se fez carne, quer dizer, veio habitar entre nós, e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Vimos a sua glória, porque os milagres que Jesus realizava, os milagres, as maravilhas que Jesus realizava, mas ele tinha um plano tão glorioso em tudo isso que ele fez, vivendo em forma de Deus, deixou o seu trono de glória, veio a esta terra como homem, viveu aqui seus 30 e poucos anos como homem, mas sem nenhum pecado na sua vida. Por quê? Porque os seus dias seriam curtos aqui, porque o que ele veio fazer era reconciliar o homem com Deus. Reconciliar o homem com Deus, levar o homem novamente à presença de Deus, levar o homem novamente com aquela glória que o homem poderia sentir com Deus. Porque lá no Jardim do Éden, quando Deus fez o homem sem pecado, fez o homem puro, e o homem tinha contato com Deus. As Escrituras nos diz que o Senhor, na virada do dia, o Senhor vinha conversar com Adão. O Senhor vinha conversar com o homem. E tudo isso daí foi quebrado quando o homem cometeu o pecado. Houve uma separação de Deus com o homem, mas Jesus, ele veio trazer este reconciliamento do homem com Deus. E ele conseguiu quando ele, lá na cruz do Calvário, ele deu o seu brado, como ele diz no Mateus 27 e o verso 50, quando ele diz: e Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o seu Espírito. Foi neste momento que o Senhor reconciliou a mim e a você com Deus novamente. Foi ele entregando a sua vida para nos dar vida. Foi ele entregando o seu próprio corpo para ser crucificado, para que nós hoje pudéssemos ter a liberdade de poder nos encontrar com Deus. E a Bíblia nos diz que quando ele fez isso, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, abrindo caminho para mim e para você poder ter um contato direto com Deus. E é isso que acontece nos dias de hoje, quando nos sentimos em situações difíceis, nós temos livre acesso para falar com Deus. Por quê? Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e foi até o Calvário e nos deu este direito de conversar com o Pai diretamente. E tudo que nós pedir ao Pai, em nome de Jesus, Ele nos concede. Tudo aquilo que é da vontade dEle, Ele nos concede em nossas vidas. E que cada um de nós possamos meditar nesse texto
Lembre-se, o Senhor se fez carne por causa de você e por causa de mim. O Senhor subiu até o Calvário por causa de mim e por causa de você. Que assim Deus vos abençoe em um santo nome de Jesus e tenham um final de semana abençoado na presença deste glorioso Deus. E até a próxima oportunidade em um nome de Jesus. Fiquem todos na paz de nosso Senhor.